interagir aqui nessa apresentação. Antes de começar, né, eu quero agradecer aí o professor Wagner Tebaldi. Ele entrou em contato há um tempo atrás perguntando um pouco sobre mapeamento da ciência e produção científica. Gostaria de levar aí para as pós-graduações em agroquímica e em química, né, um pouco sobre essas técnicas. E aí, então, também quero agradecer, claro, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, doutor Valdemar Lacerda Júnior, professor Demetrios Profeti, coordenador da pós-graduação em agroquímica, e o professor Marcos Ribeiro, coordenador do programa de pós-graduação em Química. É uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante aí no contexto das pós-graduações, sobretudo, falar sobre mapeamento da ciência e produção. Me apresentando aqui, né, meu nome é Wilker, eu sou doutorando aí em Educação pela UFES, meu mestrado foi em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente eu trabalho com projetos de infraestrutura para os municípios nas frentes de cidades inteligentes. E quando eu fiz o meu mestrado, né, foi o meu início aí com as técnicas de mapeamento da ciência. Eu desenvolvi, então, em 2022, uma plataforma e um sistema que permite, né, executar o mapeamento da ciência. E quando a gente fala em mapeamento da ciência, são aplicar técnicas para encontrar repertório bibliográfico de qualidade, minerar informações estratégicas nas bases de dados para que o aluno de pós-graduação ele consiga, então, desenvolver o seu trabalho aí com bastante precisão, tendo aí, né, já no início, né, dos seus desenvolvimentos, o suprassumo da produção científica em sua área. Eu também sou especialista em Business Intelligence, aí eu desenvolvi alguns produtos, engenheiro civil e administrador de empresas. Seguem aí os links, caso vocês tenham interesse, podem aí se conectar comigo nas redes sociais. Desenvolvi também uma plataforma, Insights for Science, é uma plataforma voltada à pesquisa científica, né? E aí, então, falar para vocês sobre esse tema, para mim, eu tenho assim, muita satisfação nesse tema, sobretudo para pensar o ambiente da pesquisa científica, né? Então, fazer pesquisa atualmente não é algo tão trivial. Por quê? Primeiro, o ambiente da pesquisa ele é dinâmico, incessante, complexo, alterações significativas e a superação constante de todos os temas de pesquisa exigem do pesquisador atual, né, uma série de habilidades e competências. E algumas dessas habilidades e competências para fazer ciência hoje em dia perpassa pela análise de dados nos portais científicos. Então, na verdade, quando a gente pensa aqui em mapeamento da ciência, é uma forma de se minerar informações, né, em portais oficiais e chancelados pela comunidade científica, e encontrar nas bases oficiais de dados, né, informações relevantes para começar com o pontapé direito a sua pesquisa. Então, esse novo desafio do Big Data, que é essa explosão de dados nas mais diversas áreas, obriga o pesquisador a desenvolver novas habilidades. E vamos falar um pouco sobre isso. Análise de dados científicos, então, aí a gente poderia entender o mapeamento da ciência enquanto os visuais que são estrategicamente desenvolvidos para entender o relacionamento, por exemplo, entre autores, revistas, né, encontrar informações estratégicas nesses dados. A bibliometria, por sua vez, né, são indicadores que permitam mensurar quais daquelas publicações são as mais importantes para fundamentar determinado trabalho. Então, a gente poderia pensar, a partir de indicadores bibliométricos, ranqueamento de publicações. A inteligência artificial também é um outro tema relevante, visto que a IA está revolucionando a forma como se faz pesquisa hoje em dia, não apenas na área da pesquisa, mas nas empresas, nas corporações, enfim, é um outro assunto bem abrangente e exige do pesquisador uma atualização para trabalhar com mais produtividade e, claro, métodos e tecnologias para facilitar todo esse percurso. Então, vou abordar aqui com vocês um pouco aí também sobre as metodologias, um método ágil de produção científica que perpassa aí pelo mapeamento da ciência. Quando a gente pensa, então, em métodos ágeis, é uma estratégia que busca a entrega de projetos com rapidez e eficiência, aplicando aí, então, um conjunto de processos, práticas e ferramentas.
Então, vou abordar aqui algumas das ferramentas que podem ser utilizadas, colocando o projeto aí do pesquisador, né? Quando a gente pensa em uma pesquisa, tem às vezes um pré-projeto, tem um projeto, qualquer texto científico que se vá desenvolver, ele precisa entrar numa esteira racional de desenvolvimento. E aí, então, eu vou abordar com vocês um pouco sobre essas técnicas atuais. E o mapeamento da ciência e a inteligência artificial, então, eles podem ser amplamente aplicados para que o pesquisador, já no início da sua pesquisa, ele tenha mais assertividade, não apenas em selecionar repertório bibliográfico de qualidade, mas fundamentar as suas discussões científicas baseando-se nas últimas discussões da comunidade científica. Então, o mapeamento da ciência ele também serve para isso, para trazer esse estado da arte e determinadas informações estratégicas para que o pesquisador possa desenvolver melhor, né, todo o seu repertório bibliográfico, toda a sua discussão científica. Alguns dos métodos chancelados pela comunidade científica e mais conhecidos citam o Bibliometrics. Eu comecei esse meu trabalho lá em 2022, né, no começo de 2022, eu fiz um curso do Bibliometrics e eu já entendi um pouco o desenvolvimento de sistemas e eu percebi que como é difícil e complicado aplicar a metodologia do Bibliometrics. Para se ter ideia, é necessário baixar o R no computador, aí tem um código de programação, e você busca os dados nas bases oficiais da ciência, existe uma limitação da quantidade de dados, existe uma interface gráfica para que você consiga visualizar, enfim. É um procedimento muito complexo você aplicar o Bibliometrics, é necessário fazer cursos, extensos cursos, e ainda por cima exige do pesquisador a capacidade de manipular planilhas, manipular, né, o próprio R, linguagens de programação, se torna bem complexo. Então, em 2022, eu produzi um trabalho e foi o desenvolvimento de um sistema, né? Foi o Smart Bibliometrics. E aí teve um artigo que foi publicado nesse sentido, foi uma publicação Qualis A1 em Ciência da Computação. Fizemos aí pela UFES também o registro de propriedade intelectual lá no INPI. E hoje eu tenho um feedback muito legal porque o Smart Bibliometrics ele consegue fazer esse mapeamento de forma muito mais ágil, muito mais dinâmica, prática para o pesquisador, bastando apenas fazer o upload dos dados na plataforma. O Smart Bibliometrics hoje ele é distribuído gratuitamente para qualquer interessado e ele vai processar os dados das bases Web of Science e Scopus, e eu vou apresentar aqui para vocês e disponibilizar essa solução gratuitamente. O Smart Bibliometrics é muito simples, diferente de alguns programas em que você precisa baixar no seu computador, fazer um curso extensivo. Aqui no Smart Bibliometrics ele já possui todos os links. Esse aqui é o link para o sistema, então é só clicar realmente aqui no link, né? Voltando aqui na interface anterior, e esses links também será compartilhada com vocês. A apresentação, todos esses links levam, né, para publicação, por exemplo. Aí baixar aqui o artigo é muito simples, é só clicar aqui no ResearchGate.net, que aí já fica disponível aqui o artigo. E o sistema Smart Bibliometrics, da mesma forma, é só clicar aqui no link. Automaticamente você já é direcionado para a interface inicial do sistema. Perceba, então, é um sistema que tem recursos de computação em nuvem, diferente de outras soluções que você precisa baixar aí para o seu computador. Na própria interface inicial do sistema, tem um tutorial que explica mais ou menos aí o processo de atualização. Peço desculpa que está em inglês, porque eu, seguindo aí a ideia da internacionalização da pesquisa, né? O tutorial ele foi feito em inglês, mas depois essa aula ela será disponibilizada e é esse assunto que a gente vai abarcar, sobretudo nessa aula de hoje. Para buscar os dados, então, nessa interface inicial do sistema, já tem os links em Get Data. Você busca os dados da Scopus e da Web of Science. Na sequência, você faz o upload tanto da Scopus quanto a Web of Science. E aí o sistema ele foi programado para atualizações. Uma vez que você faz o upload desses dados que foram buscados nas bases científicas, o sistema ele se autoatualiza e gera uma sequência de informações estratégicas para o pesquisador selecionar repertório bibliográfico de qualidade. Então, por exemplo, eu vou passar aqui por algumas, né, telas, só para que vocês tenham ideia. Por exemplo, em Word Research,
quais foram as funções que foram desenvolvidas. Depois que você faz o upload do seu arquivo de dados, né, o seu usuário ele é registrado aqui no sistema, e aí, por exemplo, eu vou buscar uma pesquisa que eu fiz, você seleciona, né, o seu usuário, automaticamente aplicado um filtro e uma segmentação. Veja que eu fiz algumas buscas, tanto na Scopus como na Web of Science, por exemplo, sobre Bakhtin, que é um autor importante aí na área da educação. E aí, filtrando, né, os meus dados, os meus temas de pesquisa, aqui seria, né, para cada arquivo que eu buscar na Web of Science, fica registrada aqui a busca, e aí eu consigo selecionar, então, por exemplo, os dados que foram buscados em cada base. Eu posso selecionar também, por exemplo, tanto a Scopus quanto a Web of Science, e encontrar insights, né, sobre esses registros em cada plataforma. Então, como o sistema funciona? Ele busca uma vez que o pesquisador ele selecionou as bases de dados oficiais da ciência, Scopus e Web of Science, e fez o download do arquivo, fez o upload, o sistema ele vai processar todas essas informações para cada usuário. E aí a gente tem aqui citações por autor, os principais autores, então, em relação às minhas pesquisas, eles já são classificados por uma métrica de citação. Fica muito fácil, então, eu verificar a produção científica no mundo, uma nuvem de palavras que já me traz, né, indícios e as principais palavras-chave relacionadas ao meu tema, o que me traz grande assertividade para selecionar temas quentes e relevantes para a minha pesquisa. Por exemplo, se eu seleciono aqui no Brasil, eu consigo ver os principais autores que publicaram aqui no Brasil em relação aos meus temas, certo? E se eu seleciono determinado autor, da mesma forma, né, eu consigo entender um pouco das publicações, as palavras-chave desse autor, enfim, isso vai me trazendo insights para que eu consiga desenvolver melhor o meu trabalho. Uma questão muito interessante e estratégica quando a gente pensa em pesquisa científica é descobrir os autores que são referências no campo de estudo. Então, é claro, né, que tendo por base um sistema desses, fazendo uma pesquisa e um mapeamento da ciência, identificando esses principais autores, eu consigo já obter, né, as principais publicações que esses autores produziram. E aí fica muito fácil, eu posso segmentar, eu consigo ver os grupos, né, tá demorando um pouquinho aqui, depende da velocidade da internet, eu estou com muitas funções ao mesmo tempo, mas conforme eu vou navegando, eu vou clicando nas diversas segmentações de dados, os relatórios eles são todos dinâmicos, de tal forma que eles vão se atualizar. Então, se eu seleciono o primeiro autor, eu já consigo ver, então, as principais publicações desse autor, e as publicações também, elas são ranqueadas por um indicador, que é o índice SMART. Ele faz uma ponderação entre fator de impacto das revistas, quantidade de citações, ano de publicação, e aí ele desenvolve aqui uma métrica que eu considero bem assertiva para ranquear as publicações em sintonia com outros métodos, porém aqui o pesquisador ele não precisa fazer a conta, né, de forma manual, manipular planilhas, porque o sistema ele já faz todo esse processamento. Então, a gente tem o panorama dos autores. Além dos autores, eu acredito que a cereja do bolo da produção científica, sobretudo quem está fazendo pós-graduação, é publicar realmente em uma revista de destaque, né? E aí a gente tem a classificação Qualis, CAPES, né, em que as revistas elas são publicadas. As revistas elas são classificadas também pelo Qualis, né? Qualis, né? E aí tem várias medidas aí para os Qualis, e dependendo do programa de pós-graduação, do processo seletivo que você queira fazer, uma publicação Qualis A1, por exemplo, ela pode supervalorizar o seu currículo. Então, o bolinho, a cereja do bolo aí, né, na produção científica é uma publicação. Então, o sistema ele também já foi pensado para trazer as principais revistas que se interessariam pelo seu tema. Aqui tem inclusive uma revista específica, né, que trata sobre esse tema, né, e diversas outras em que foram encontrados registros de publicações a partir das segmentações. Então, além dos jornais, a gente pode também fazer uma análise temporal, que a gente pode ver, por exemplo, determinados publishers, né, editores, as publicações ao longo do tempo. Interessante também perceber a sazonalidade das publicações, né? Nos últimos anos, muitas publicações. É muito interessante também quando o pesquisador, e aí
algumas revistas, elas olham muito para as suas referências, né? Ah, eu quero publicar em determinada revista. Será que esse tema é relevante? Então, essa é uma das primeiras perguntas. É em determinada revista? E aí, aqui com esse gráfico, você consegue ver, né, se continua havendo publicações, né, os crescimentos e essas tendências, considerando inclusive os jornais, né, que porventura você se interessa em encaminhar. Outra questão interessante é o tipo de idioma. A gente sabe que em âmbito internacional, o inglês geralmente é o idioma que prevalece, mesmo em determinados temas que, por sua natureza, possam haver uma crítica social, né, e uma crítica a esse sistema também que muitas vezes privilegia, né, as publicações em inglês, enfim. Várias discussões podem ser abstraídas a partir desse conceito, mas a verdade é que publicações internacionais em revistas bem conceituadas, geralmente o idioma é o inglês, é o que prevalece. Porque quando você submete o seu trabalho, um artigo científico, para determinada revista, as exigências, geralmente, uma delas, né, está muito direcionada aí para o idioma que você tem que adotar no seu texto científico, né? E a Scopus e a Web of Science, sobretudo, elas prezam pelo idioma inglês, tanto quando você vá, né, para essas bases buscar qualquer dado científico, é pré-requisito que você insira lá nas palavras-chave termos em inglês, e na sequência a gente vai ver como isso funciona. Outro visual bem interessante é o Smart Graphs. Eu considero esse o coração do sistema. Como que funciona? São dois principais visuais. Um deles, ele vai trazer aqui para o usuário, né, uma visualização de rede. Deixa eu tentar diminuir aqui o zoom. O meu zoom aqui não está funcionando muito bem, mas nesse gráfico ele vai mostrar os principais autores relacionados por cada revista. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tá difícil. Conseguindo. Aí, pronto. Então, por exemplo, perceba que essa revista, cada pontinho mais escuro, os nós, eles são as revistas e os autores que publicaram em determinada revista. Então, a depender do meu tema de busca, né, a gente já consegue identificar as principais revistas. E aí, por exemplo, vamos supor que eu queira, né, já identifiquei uma revista alvo para publicação, não estou conseguindo interagir muito bem aqui com esse visual, mas vocês conseguem aí com o mouse de vocês, eu estou com um probleminha aqui no mouse, mas enfim, dando zoom aqui, você já consegue ver, né, o principal jornal e selecionando uma aresta, deixa eu tentar aqui, e selecionando um desses pontos, todo o relatório, né, na sequência aqui, ele vai estar selecionado conforme a revista que você tem interesse. Então, fica muito fácil você fazer uma revisão sistematizada da literatura com foco em determinada revista. Os visuais, eles possuem várias formas de, por exemplo, expandir os campos. Nessa setinha em que eu estou com o mouse, eu posso, então, expandir os campos, e aí eu tenho o autor, eu tenho aqui o título, eu tenho o abstract, posso também expandir aqui clicando, né, nesse ícone de mais. Aqui já me traz o DOI, né, o DOI da publicação é como se fosse um CPF, né, da publicação aí em âmbito internacional. Então, se você clica, né, o número do DOI, fica muito fácil rastrear na internet onde estaria esse documento. E um link para fazer o download da Sim, publicação. Então, por exemplo, já sei quem é o autor, e outra observação interessante, essas publicações elas já estão ranqueadas por métricas, né, de classificação dos papers. Então, eu já tenho aqui o possível, né, link que me leva à publicação, e aí, então, fica muito fácil buscar essa publicação, é só copiar aqui o valor. Vou abrir uma aba aqui, né, e clicando aqui nessa outra aba, eu já sou direcionado em específico aí para publicação. E aí, muitas vezes, a publicação ela é open access, o que significa que eu já consigo fazer o download. Olha, eu já posso visualizar, por exemplo, o PDF, certo? E visualizando o PDF, eu já consigo fazer o download da publicação. Tendo sinergia com o meu trabalho, fica muito fácil depois, então, fazer a citação e, dessa forma, encontrar as principais publicações que venham trazer a base para o meu texto científico, né? Então, a ideia desse sistema é justamente essa: trazer essa versatilidade, não apenas na seleção de repertório bibliográfico, mas obter insights, né, referentes às publicações científicas em âmbito global.
Esse último visual, formato de Deira, né, é justamente uma tabela. Você pode navegar aqui pela tabela, você consegue ver diversas informações. Muitos pesquisadores eles preferem esse tipo de formato, né? Aí você consegue citações, o DOI, o link para você buscar, né, o documento. Inclusive, você pode filtrar por palavras-chave. Por exemplo, vamos falar sobre theory, por exemplo, aqui relacionado à minha pesquisa. E aí, a partir dessa palavra-chave, você consegue identificar todos os textos, né, todos os artigos em tese que serviriam para fundamentar, né, as discussões. E, por fim, aqui, o fator de impacto das revistas, uma questão muito importante e que está muito atrelada à qualidade das revistas é o fator de impacto, né? Isso aí é uma medida, uma métrica divulgada pela Clarivate Analytics, que é também quem controla aí a Web of Science, e aí então tem aí a quantidade de fator de impacto de cada revista classificada de acordo com o meu tema, né, de acordo com os dados que eu busque lá nas plataformas. Muito bem, esse foi só um overview das principais funções do sistema. A ideia é que o pesquisador, então, busque os dados na Web of Science e na Scopus, faça o upload na plataforma para, na sequência, ele conseguir obter esses insights. Para buscar os dados agora, então, como que funciona? A gente vai tanto na Scopus quanto na Web of Science. É só clicar no link, automaticamente o pesquisador já é direcionado aqui para a interface inicial de login. É interessante mencionar também que Scopus e Web of Science são duas plataformas que exigem uma autenticação. Então, a sua universidade, muito possivelmente, falando aqui da UFES, né? A UFES ela tem para todos os pesquisadores esse acesso. Então, solicite lá na sua instituição de ensino o seu login e a sua senha. Olha, eu já tenho aqui o meu login e minha senha, que está vinculado ao e-mail da UFES, né? E aí, fazendo o sign-in, você já consegue fazer o login dentro da plataforma e essa é a interface inicial, então, de busca de dados dentro da Scopus. Eu posso fazer diversos tipos de segmentação, por exemplo, eu posso buscar a partir dos meus objetivos de pesquisa, né? E aí, quando a gente pensa em método, a gente poderia pensar uma etapa preliminar a esse trabalho de mapeamento da ciência seria a definição dos objetivos de pesquisa. Com os objetivos de pesquisa muito bem delineados, a gente vai ter, então, palavras-chave e termos de busca para que a gente entre na Scopus e na Web of Science e selecione, né, material, repertório bibliográfico direcionado ao nosso tema. É importante também mencionar que, geralmente, nas publicações científicas, utilizamos como referência o formato de artigo científico, mas é claro que pode buscar por outros formatos também. E aí, então, aqui na base Scopus, a gente pode pesquisar por diversos campos, por exemplo, article title, abstract and keywords, vai buscar nesses campos específicos as palavras-chave que forem digitadas. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com título, né? Eu gostaria que trouxesse títulos com determinada palavra-chave. Há pouco tempo eu estou até conduzindo uma pesquisa aí sobre o metaverso. E aí vamos supor, então, aqui, exemplo apenas, né, apenas para ilustrar, eu escrevi aqui em português, ó, metaverso. Coloco entre aspas o que significa que a Scopus vai buscar exatamente por esse termo. Poderia colocar alguns booleanos, né, and, or, que vai servir ou para restringir a busca, nesse caso and. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, visual. Vamos ver o resultado. Se eu colocasse OR, vou até utilizar OR, que vai ficar mais ampla a busca, já que eu estou usando um termo em português. Então, coloquei aqui os termos, e aí, então, tanto um quanto o outro vai buscar nos títulos. Veja que ficou muito ampla, foram encontrados 255.349 resultados, certo? Então, eu preciso melhorar, vamos dizer assim, consideravelmente essa busca. A ideia é que o pesquisador ele chegue ao final de 1.000 registros, no máximo, para conseguir selecionar repertório de qualidade. Vou deixar apenas como metaverso, é em português, vamos ver. Como o metaverso encontrou 62 documentos.
Por quê? Porque o termo está em português e a gente sabe que a Scopus e o Web of Science, sobretudo, elas indexam publicações internacionais e é claro que o idioma praticado aqui é o inglês. Então, isso aqui se torna um resultado pífio. Mesmo assim, eu encontro algumas publicações porque possa ter sido digitado em algum lugar esse termo. Porém, se eu mudo aqui a minha palavra-chave de busca como metaverse, que seria em âmbito internacional, agora eu já tenho 4.310 documentos. Olha que ficou interessante agora essa minha busca. Eu posso fazer segmentações, por exemplo, quero apenas publicações a partir de determinada data. E, sobretudo, esse ponto é muito importante também, porque a gente está falando aqui de mapeamento da ciência para que você esteja em sintonia com o estado da arte científico em sua área de pesquisa. Então, quando uma estratégia, né, e é até uma dica aqui que eu trago para os meus alunos, é a seguinte: quando você vai publicar internacionalmente, sobretudo, selecione publicações mais recentes, porque isso é avaliado também pelos editores. Então, selecionei aqui, eu posso selecionar por áreas. Eu gosto de colocar aqui sempre um filtro também bem interessante relacionado ao meu tema e encontrar as palavras-chave, por exemplo, eu sou metaverse, que realmente fazem parte. E aí vou aplicando aqui segmentações, por exemplo, o artigo. Vou selecionar aqui apenas no formato article, né? Artigo científico, que é o melhor formato para fundamentar aqui as minhas discussões. Olha, já cheguei em 1.265 documentos. Mais uma vez, sempre com o seu orientador, é importante que você, então, alinhe essa metodologia, né, tenha alinhada essa metodologia e defina com o seu orientador a melhor prática, a forma de buscar esses dados que ele vai conseguir, né, te dar um norte, né, nesse sentido. Então, depois que eu fiz todas as seleções, independente dos filtros que eu tenho aplicado, o momento agora é de exportar esses dados, e aí esse passo é muito importante. Eu preciso selecionar aqui o formato CSV. Seleciono o formato CSV, que é um formato de exportação de dados. Vou colocar aqui em Documents, né? Encontramos 1.265. Eu posso filtrar aqui, por exemplo, apenas para 1.000 registros. O ideal é que eu pegue realmente a amostra completa, mas para tempo de processamento aqui para os nossos objetivos, eu vou colocar menos registros, apenas 100, certo? Vou marcar aqui todas as opções. Mais uma vez, ó, eu coloquei 100 registros apenas para, né, facilitar aqui o processamento, mas você pode colocar, por exemplo, 1.000 registros. Eu acredito que seria um valor ok. E aí clico em Export. Nesse momento, olha, estão sendo exportados aqui os 100 documentos, os 100 registros. Olha, foi até breve, eu coloquei poucos, para gerar poucos registros, gerou um arquivo aqui na minha pasta de downloads. Vou navegar aqui para a minha pasta de downloads. É isso. Muito bem, então eu tenho aqui o meu arquivo CSV que foi gerado na Scopus. O primeiro passo, então, eu entro na base de dados, eu faço a seleção conforme as palavras-chave, né, defino os meus termos de busca, que tem muita sinergia com o meu objetivo de pesquisa, e aí agora, para fazer upload desse arquivo dentro da plataforma, e esse passo é muito importante, é necessário renomear o arquivo. O nome do arquivo também possui um padrão, né? Você vai nomear da seguinte forma: pode clicar com o botão direito do mouse, renomear, e aí eu sugiro que você coloque um ID de usuário para que você consiga identificar esse arquivo sendo feito o upload na plataforma. Como a ideia aqui é que seja um único sistema conectado em nuvem para vários pesquisadores, então foi desenvolvido dessa forma. Você coloca então o seu ID de usuário, abre, né, parênteses e escreve a palavra-chave ou um termo que facilite você encontrar, né, esse arquivo lá nas bases de dados. E aí você clica, pronto, renomeei. Perceba, Wilker.psim, meu ID de usuário, dentro aqui de parênteses Metaverse, que seria o tema, para facilitar eu localizar esse arquivo dentro da plataforma, e o formato CSV. Se não estiver no formato CSV, o arquivo da Scopus não vai funcionar, certo? Qualquer problema
Qualquer problema no formato do arquivo pode impedir ali o processamento. Deixa eu voltar aqui para o sistema. Pronto. Uma vez que eu tenha ido, então, na Scopus e buscado os dados, gerado o arquivo, agora é só fazer o upload. Eu clico novamente aí no ícone, e aí vai abrir aqui uma janela para upload do arquivo. Aí, nesse ambiente, eu clico em carregar arquivos, vou selecionar o arquivo, né, que foi gerado e clico em abrir. Como funciona aqui o processamento? Veja que muitas pessoas fizeram upload, às vezes de pasta, né, de outros documentos, às vezes está em XLSX, olha, isso aqui é Excel, significa que esses arquivos eles não serão processados, serão ignorados pelo sistema. Aqui é um ambiente apenas de transmissão dos dados. Esses dados eles vão para um servidor em nuvem, serão excluídos os repetidos, as linhas em brancos, os erros, os arquivos processados, e aí sim, depois de algum tempo, o sistema ele vai gerar as visualizações. Está falando aqui que já existe um arquivo com esse nome, eu posso substituir. Quando eu substituir, vamos supor que eu gerei um outro arquivo mais recente com o mesmo nome. Os dados eles são atualizados lá no meu servidor, porque esses dados eles permanecem aproximadamente por 30 dias ou menos, a depender aí do fluxo de usuários utilizando a plataforma. Então pronto, fiz aqui, busquei os dados da Scopus, fiz o upload. O mesmo processo eu vou fazer para o Web of Science. Da mesma forma, a interface inicial do sistema ela já tem um link aqui para Web of Science. Então, clicando no ícone em Get Data Web of Science, o usuário ele já é direcionado aqui para o login, né, dentro da Web of Science. Porém, a forma mais usual aqui no Brasil dos pesquisadores buscarem esses dados é pelo portal do Periódicos CAPES. Então, eu vou fazer até dessa forma aqui, só para exemplificar. É só digitar no Google aí Periódicos CAPES, né? É muito fácil achar aqui o portal. E também exige uma autenticação. Isso é uma VPN, né? Nessa VPN, então, se você não estiver dentro de uma universidade, você consegue fazer esse acesso. Perceba que eu já estou logado aqui, automaticamente já está logado, porque eu fiz o login anterior. Mas como funciona? Você clica em Acesso CAF, que é Comunidade Federada Acadêmica. Você vai ser direcionado para essa interface. É só selecionar aqui a sua universidade. No meu caso, vou selecionar UFES. Clico em enviar. Aqui eu utilizo as minhas credenciais que foram fornecidas pela minha universidade. Uma vez que eu fiz o meu login, eu fico aqui autenticado, então, pela minha instituição de ensino. Eu clico em acervo para buscar as listas de bases e coleções. E aqui eu posso filtrar. Por exemplo, eu poderia colocar Scopus, mas neste caso, Web of Science. Depois de feita a busca, aparecem aqui para mim os resultados e eu vou selecionar o Web of Science coleção principal, Clarivate Analytics. Clico em acessar. É bom frisar também que essa interface ela sempre está passando por atualizações, muitas vezes não necessariamente será esse mesmo fluxo, mas basta realmente encontrar aí o Web of Science, Clarivate Analytics e fazer o seu login. Independente, né, do formato que você escolha. Pode ser no link direto ou pode ser aqui por essa validação da CAPES. Pronto. Aqui na Web of Science eu posso pesquisar por researchers, pesquisadores, eu posso pesquisar por documentos. Nesse caso, nós selecionamos a opção Documents. Aqui, da mesma forma, tem vários campos, eu posso selecionar título, e aqui eu vou colocar apenas também Metaverse. Também funcionam, né, outros tipos de segmentações, eu posso acrescentar linha, data, enfim, eu posso fazer várias combinações aqui com as minhas palavras-chave. Aqui agora está pedindo, clique na caixa que contém todos os objetos incluídos na amostra. Esse aqui. Ok, próximo.
não tinha essa verificação, pronto, fizemos a nossa verificação e foram encontrados aqui 2.243 resultados na coleção principal aqui da Web of Science. Da mesma forma, está muito grande a minha busca, então eu vou filtrar só apenas para 2024, vou colocar aqui no formato de artigo e vou refinar. Foram encontrados, então, 607 documentos que atendem esse parâmetro. Da mesma forma, é importante exportar 1.000 registros, que são mais do que suficientes. Na Web of Science, a gente seleciona a opção Excel, só clicar em Excel. Vou selecionar aqui, isso é muito importante. Opa, saiu da tela mais uma vez, clico em Excel, vou selecionar Records From, e aí eu posso pegar de 1 até 607, tenho que selecionar Full Record, ou registro completo, vai depender da configuração do seu computador. Então, fazendo essas marcações no formato Excel, certo? Caso contrário, não vai processar, clicar em Export. Da mesma forma, vou fechar aqui essa interface, vou fechar aqui também, vou voltar aqui para a minha pasta de downloads. Da mesma forma, foi gerado um arquivo agora contendo para mim, né, todos os dados bibliométricos, né, os dados que foram registrados na base Web of Science em relação à minha consulta. Então, um outro detalhe. O arquivo que é gerado na Web of Science, ele é gerado num formato muito rudimentar do Excel. Planilha do Microsoft Excel 97 2003. Perceba o tamanho do arquivo, além de ocupar muito espaço de memória, esse arquivo ele não é processado dentro da plataforma, por ser muito rudimentar. Então, como funciona? A gente precisa, né, primeiro alterar aqui o formato de artigo e também alterar o nome. Então, a gente pode fazer isso de uma única vez. Eu vou abrir aqui o arquivo, né, e aí você fique à vontade para fazer, né, essa alteração como você preferir, mas você vai abrir o arquivo. Parece que está protegido, não entendi. Pronto, consegui. Abrir o arquivo, clica em habilitar edição. Aqui a gente clica arquivo, salvar como. A gente pode procurar uma pasta, se você quiser separar Scopus e Web of Science, fique à vontade. Agora a gente vai colocar aqui o formato, ó, pasta de trabalho do Excel, XLSX. Isso é muito importante. Então, eu vou selecionar esse formato, ó, XLSX, que é a pasta de trabalho do Excel, e vou renomear o arquivo da mesma forma, né? Vou colocar aqui meu nome, então, de usuário, vou abrir um parênteses, vou escrever a palavra-chave e vou salvar. Vai salvar lá na minha pasta de downloads. Perceba que todos esses dados eles serão processados pela ferramenta para me gerar justamente as visualizações, né, para que eu possa obter esses insights. Estou aqui na pasta de download, olha, a gente gerou um arquivo, posso até deletar o arquivo anterior para não confundir, a Metaverse, né, que foi aquela busca, no formato XLSX, planilha do Microsoft Excel. Olha o tamanho do arquivo, muito menor, certo? Muito mais otimizado. Agora a gente volta para o sistema. Gerei os meus arquivos em Get Data, agora eu vou fazer o upload. Seleciono o ícone da Web of Science. Sou direcionado para a interface inicial e transitória, em que eu faço o upload do arquivo, né, seguindo aí o mesmo padrão. Só aguardar processar. Depende aí da velocidade da internet, da conexão, enfim. Pronto, aqui eu clico então em carregar, seleciono o meu arquivo, né, vou lá na minha pasta de download, seleciono o respectivo arquivo, clico em abrir, está fazendo aqui o upload. Da mesma forma, já tinha um arquivo com esse nome, eu posso substituir ou manter ambos, eu vou só substituir. Veja que tem aqui também, né, alguns formatos que não vão processar. Olha, Web of Science Lorena XLS não vai processar. Esse WS também está no formato que não é o XLSX, então também não vai processar, ok? Aguardo agora, conforme eu disse, né, esses dados eles são transferidos para um servidor, o servidor ele vai fazer o processamento e depois do processamento serão geradas todas essas métricas e esses visuais
Então, basta que o pesquisador, né, entre aqui no seu login, né, selecione o seu usuário, né, e selecione aqui o seu arquivo, os seus temas de pesquisa, enfim, o que lhe aprouver. Outra questão também aqui das interfaces do sistema, você pode aplicar diversos filtros. Por exemplo, vamos supor que você queira selecionar uma revista em específico, e aí você pode pesquisar as revistas, por exemplo, aqui, ó, a gente viu que Bactiniana é uma revista interessante, né? Eu posso selecionar apenas determinada revista e vai trazer as publicações nessa revista, o tipo de documento. Eu posso selecionar um grupo de autores da mesma forma, eu posso selecionar um grupo de título também, né? Que eu queira ver rebatido aqui no meu sistema, certo? Em tese, essas são as principais funções, mas existem alguns outros detalhes que eu não vou, né, aprofundar muito, porque senão vai tomar muito tempo aqui dessa aula. Então, esse sistema, o Smart Bibliometrics, ele foi feito lá em 2022 e de lá para cá eu tenho trabalhado, né, em novos desenvolvimentos. Mais de 500 pesquisadores lá atrás participaram dessa versão beta, dessa versão alfa, perdão, que é inclusive essa que é disponibilizada aí de forma gratuita para qualquer pesquisador, inclusive vocês vão receber esse acesso. E eu recebi um feedback qualificado dessa amostra que foi feita, né, e trabalhei em melhoramentos de códigos, né? O código aí do Smart Bibliometrics ele foi melhorado. Melhorei também a questão da otimização da atualização, né? As atualizações elas são de 30 em 30 minutos nesse novo sistema. E uma lacuna muito interessante que foi identificada é que só processa Scopus e Web of Science. E a gente sabe, né, que quando a gente vai buscar determinados temas, determinadas áreas do conhecimento, elas não ficam muito bem servidas por essas bases, embora, por exemplo, a engenharia super chancelado e validado. Você vai buscar, né, você vai fazer um artigo determinado na área da engenharia, a Scopus Web of Science super atende. Porém, se você faz um texto na área da medicina, é necessário consultar a PubMed. Não necessariamente embora você encontre muitos artigos sobre qualquer tema dentro da Scopus da Web of Science, de repente vai faltar, né, essa consulta. Então, para resolver isso, também foi integrada numa versão beta outras bases de dados, né? E aí eu desenvolvi ainda uma solução que não exige sequer a autenticação do usuário, né? A ferramenta, essa nova ferramenta que foi atualizada, o Smart Bibliometrics na versão beta, ele processa dados de assim, praticamente todas as bases de dados, e ele vai fazer o rastreamento pelo DOI. Basta que o documento científico ele tenha o DOI, você pode utilizar qualquer idioma, vai servir para qualquer base e fica disponível aqui dentro dessa plataforma. E outra questão importante que foi levantada aí pelos pesquisadores, curso e treinamento nessas frentes. Por quê? Fazer pesquisa qualificada para você conseguir uma publicação não é algo trivial. É necessário uma metodologia, entender também os caminhos das pedras, né, para produzir um texto que realmente, né, encante o editor lá da revista e começar com o pé direito selecionando o repertório bibliográfico de qualidade e já selecionar as revistas que se interessam. Isso vai encurtar consideravelmente o seu tempo, por quê? Né, primeiro você já vai trabalhar dentro de um template, já vai seguir as regras, então você vai com muito mais assertividade nessas outras etapas. E aí, então, em 2023, eu lancei aqui a plataforma Insight Sai, né? Aí o site fica, inclusive, no slide anterior. Essa aqui é a interface inicial. Quando você clica no link, você já é redirecionado aqui para a interface inicial da plataforma. E aqui dentro, né? Então, a gente tem a nova versão aqui do sistema. Tem também um recurso de inteligência artificial, o meu novo desenvolvimento, é o Gap Finder. Como que ele funciona? Ele faz o mapeamento. Depois que você fez o mapeamento da ciência, você vai selecionar 10 a 15 documentos científicos mais direcionados ao seu tema, e com o processamento ele vai extrair limitações dos parágrafos. Ele traz para você o parágrafo, o autor, o nome do documento, e o parágrafo que ele encontrou, né, que contém uma lacuna de pesquisa, né, que isso aí também é bem interessante, né, você começar com uma lacuna de pesquisa muito bem identificada, e com inteligência artificial ele vai classificar o tom,
né, do sentimento do autor naquele parágrafo. Geralmente, classificações de sentimento, e aí que elas variam num score de -1 a +1, muito negativas, geralmente elas estão muito direcionadas aí a uma lacuna de pesquisa. Então, esse aqui é o meu novo trabalho no doutorado e é esse sistema que eu estou validando. E aqui dentro da plataforma, então, também tem um ambiente de curso, mentorias, né? E aí, então, o usuário tendo interesse, a gente contrata aqui uma assinatura e eu dou todo um curso aqui, não apenas a metodologia, mas aplicando essa versão beta, que para mim, né, já tem um custo por usuário, e aí justifica a assinatura, né? Por que que tem uma assinatura? Tem uma assinatura para que eu consiga, então, manter, primeiro, todos esses sistemas que são caros, né? Quando a gente fala aqui em inteligência artificial, computação em nuvem, né, os servidores que eu preciso manter esses dados, né, tudo isso eu já tenho um custo, então eu diluo aí nessas assinaturas para que eu consiga manter, né, entregar esses produtos. E aí aqui em Get Data eu tenho uma nova aplicação que eu chamo de SearchSci. Ele vai buscar em qualquer idioma, para qualquer área, ele é super multidisciplinar, basta que tenha um DOI, ele vai na Crossref, né, que é uma das indexadoras mais conhecidas e amplas da ciência, e então consegue servir e obter insights. Aqui tem uma análise já inicial, que é aplicada também dentro de uma metodologia. Então, eu faço aqui uma busca ampla, e depois eu busco na Scopus e na Web of Science também, porque algumas revistas elas exigem, a Scopus e a Web of Science elas são super conhecidas de forma internacional, e para algumas revistas é exigido que você busque nessas bases. Mas além delas, eu trago a Lens, que é uma outra gigantesca base de dados, inclusive trazendo também termos em português, né, em qualquer outro idioma, inclusive com uma análise muito detalhada. Geralmente, o que já está na Web of Science e na Scopus é encontrado também na Lens. E da mesma forma, né, são várias análises estratégicas para que o pesquisador ele consiga selecionar repertório bibliográfico de qualidade. Toda essa metodologia e todo esse trabalho, ele está fundamentado aqui nesse artigo que eu acabei de escrever em 2023, agora, né, no final de 2023, junto com alguns pesquisadores aqui da UFES, inclusive o Dr. Valdemar Lacerda Júnior, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fez parte dessa publicação. Está Open Access, tá? Clicando aqui no link, vocês já obtêm acesso aí ao artigo, em que vamos detalhando toda essa metodologia. E aí, então, tem uma metodologia sistematizada de desenvolvimento científico para que você, pesquisador, consiga materializar os seus objetivos de pesquisa, quando a gente está falando aqui, seja na publicação de um artigo, seja para fazer sua dissertação, né, a sua tese, até mesmo sua monografia, qualquer trabalho final de conclusão de curso. E aí, nesse artigo, então, nós fundamentamos aqui um caminho das pedras, né? É mais um. A gente publicou na Ai, mano, Methods também. a gente A gente falou, conseguiu. pensando no que Alguém o Diogo gostaria? falou, velho. A gente conseguiu, então, essa publicação do Scientific Mapping Process na Methods, que é uma revista especializada em métodos científicos, e aí perpassando por todas essas etapas. Primeiro, a definição dos objetivos, e definir um objetivo também. Tem aí uma metodologia SMART, que a gente chama, né? Como que você faz para definir um objetivo que seja alcançável, em um tempo oportuno, enfim, né? Tem todo um trabalho aqui. A partir da definição dos seus objetivos, com ele muito bem delineado, você vai buscar os seus dados científicos nessas bases de dados, e aí você pode aplicar diversas metodologias. Aqui no Smart Bibliometrics, todas essas bases de dados aqui, elas já são, né, processadas. O processamento automático do sistema, e aí é nesse ponto que a gente entra no mapeamento da ciência e bibliometria. O mapeamento justamente vai fazer isso, vai trazer para você as revistas, os autores, né, os temas relevantes, vai te trazer um clareamento para a seleção de repertório bibliográfico de qualidade, o que a gente chama de corpus da pesquisa. Então, o pesquisador tendo acesso ao repertório bibliográfico, fica muito mais fácil fazer uma leitura orientada e já começar a desenvolver a sua revisão sistematizada da literatura, encontrando lacunas aqui no estado da arte. Né? Então, tem o estado da arte, que é essa atualização em relação ao que a comunidade científica tem falado sobre determinado tema. Então, a partir do seu tema, você vai encontrar os principais expoentes, os principais pensadores, os principais artigos, e usando o Gap Finder, né, que é a próxima etapa, identificar lacunas relevantes
o que que esses pesquisadores estão falando que são limitações e que são desafios, e aí então a gente traz essa ideia, né? Desenvolver para determinada revista baseado em uma lacuna, isso é potencializar, né, as chances assim, ao quadrado, ao triplo, a não sei qual potência aí de probabilidade de sucesso em uma publicação. E a escrita científica, claro, ela já vai seguir aí o padrão daquela revista que você elegeu lá atrás, é necessário que você já, né, fique atento para ganhos de produtividade e qualidade. Feedback e revisão, claro que isso é importante sempre estar alinhado aí com o seu orientador, todo esse processo de desenvolvimento, receber um feedback, uma revisão é muito importante, e aí você vai aprimorando. É um processo contínuo até que você chegue à conclusão, junto com o seu orientador, que o trabalho ele satisfaz aí os critérios, né, acordados. De todo esse processo, eu vou falar um pouquinho agora, bem brevemente, sobre inteligência artificial, mas quem utilizar a minha plataforma, eu só peço o seguinte: utilizou a plataforma ou essa metodologia, eu peço que já faça a referência, a citação, utilize esses artigos para fundamentar aí os seus trabalhos. Falar um pouco, assim, bem brevemente sobre inteligência artificial, né, antes de abrir aqui para perguntas e dúvidas. A inteligência artificial, ela é comparada à descoberta da internet, com um objetivo um pouquinho diferente. Enquanto a internet está muito ligada à conectividade, comunicação, a inteligência artificial, sobretudo, tá, dentre tantas outras coisas, está ligada à tomada de decisão. Então, como que com a inteligência artificial eu posso tomar decisões mais assertivas? Por quê? Porque a máquina ela consegue processar dados, em informações, em conhecimento e automatizar o processo de tomada de decisão. Então, para determinados processos, é muito possível, né, você trazer para a máquina essas possibilidades. Não vou mergulhar aqui muito nos detalhes, também por questão de tempo, mas a inteligência artificial ela surge exatamente desse contexto de Big Data, né, essa explosão de dados que servem para gerar informações, os avanços na computação em nuvem, a própria teoria da computação, a evolução do hardware, a capacidade dos computadores de processamento, os algoritmos de aprendizado de máquina, né, que é o pressuposto aí de toda a inteligência artificial, né, o machine learning, que é muito falado, ou seja, é a máquina aprendendo padrões a partir dos dados analisados e aí conseguindo então automatizar determinadas rotinas. As redes neurais artificiais também, bem interessantes, que funcionam em camadas, como esses dados são organizados para que você tenha aí uma estatística realmente muito precisa em resultados que se queiram automatizar. Os processos de linguagem natural, né, sobretudo o Gapfinder, ele está fundamentado no processamento da linguagem natural, ou seja, né, a máquina lendo o texto, entendendo, extraindo limitações e ainda trazendo uma classificação de sentimento do pesquisador em relação a essas possíveis lacunas, esses gaps. E a robótica, claro, internet das coisas, inclusive, né, trazendo aí grandes oportunidades de automação na indústria, enfim, em várias frentes. E o pai, né, conhecido como o pai aí da inteligência artificial, o Alan Turing, ele falou que, e aí no teste de Turing, né, para saber se uma máquina poderia ser inteligente ou não, é o seguinte: uma pessoa, né, vai avaliar, por exemplo, dois textos sendo produzidos por uma pessoa e por uma máquina. Se o texto produzido pela máquina, quem estiver aí analisando, não consegue visualizar quem escreveu aquilo, mas não puder dizer qual foi escrita por um humano ou por uma máquina, então a gente teria aí, né, um sistema inteligente. E a gente sabe que com o GPT isso já se tornou realidade, inclusive novas soluções muito mais avançadas, né, e o futuro da inteligência artificial aí traz muitas preocupações de ordem ética, moral, mas também trazem grandes avanços, né? E aí por isso eu gosto de pensar a inteligência artificial nesse conceito, né? Pode trazer traz grandes benefícios, pode trazer alguns malefícios, mas é necessário então aí essa questão ética, né, no seu uso para que traga realmente benefícios, né, e combater aí os usos de forma incorreta. E quando a gente fala em inteligência artificial, eu gosto sempre de destacar esse ponto aqui, tomada de decisão. O que que é inteligência? A gente pode ter várias definições aí na inteligência artificial, mas eu gosto de entender a inteligência enquanto um processo de tomada de decisão bem assertivo.
A gente pode pensar, então, os dados, né, esse mundo de dados, eles geram informações quando organizados da forma apropriada. O conjunto de informações leva ao conhecimento. O conhecimento, por si só, ele morre, ele não produz efeito. É necessário uma tomada de decisão. E a tomada de decisão inteligente é justamente essa, baseada em dados, em informação, em conhecimento, em que você vai tomar uma decisão assertiva que vai facilitar aí atingir os seus objetivos. E nesse sentido, né, então, aqui na pesquisa científica, eu estou lançando o Gap Finder, vou fechar agora para perguntas. Depois, durante as perguntas, eu vou deixar em aberto esse questionário de pesquisa e satisfação. Eu peço quem puder aí contribuir com feedback, para mim é muito importante, né? Isso aí vai servir também para eu ter aí o feedback de vocês em relação a essa apresentação e em relação aos produtos. E também gostaria de informar que eu vou inaugurar uma próxima turma no dia 10/10/2024. Ela vai ser online, serão alguns encontros. Quem tiver interesse também pode fazer inscrição nesse QR Code. Vou voltar aqui e vou deixar aqui, então, né, esse questionário, lembrando que na sequência eu compartilho com vocês aí, né, essa apresentação. Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, né, dos professores aí, das coordenações. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz aí de interagir, né, dessa possibilidade de interagir com um público tão qualificado, e fico aí à disposição. Muito obrigado.